Irmãos, bom dia a todos. Graça e paz. Nós já estávamos prevendo uma queda de energia e tínhamos preparado para, pelo menos aqui no templo, no palco, poder funcionar tudo e graças a Deus está funcionando. Eu queria convidar nesta manhã todo mundo agora à igreja para entrar na palavra do Senhor. Já podemos estar no culto louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, juntamente com os irmãos. E vamos orar mais uma vez, né, irmãos, para que o Espírito Santo possa falar aos corações. Hoje o nosso tema é bem pertinente, que vai continuar o tema da série, né, que nós estamos neste ano, para esse ano, que fala uns aos outros. E o tema desta manhã, eu coloquei o tema assim, as cargas e os fardos, né? Então está baseado em Gálatas 6, versículo 2, bem curtinho, fala, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então vamos mais uma vez orar e pedir para que o Espírito Santo, né, seja Ele a falar, ministrar. Se tem alguma coisa que está perturbando o seu coração, peça ao Senhor para que tire, para que a gente consiga concentrar naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Pai bendito, nós queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui em Tua casa. E juntamente com os irmãos estão também nos acompanhando online. Pai, nosso desejo é ouvir a Tua voz, é poder Te adorar, é poder ser transformados por Ti. E hoje, Senhor, pedimos para que possamos estar diante da Tua palavra, não da voz humana. Ensina-nos, Senhor, a sermos, Pai, como Tu, Jesus. Ensina-nos a sermos seguidores de Cristo. Nos ajuda, Pai. Pedimos a Tua bênção para que possa calar o nosso eu e a voz do Espírito Santo possa vir ao encontro dos nossos corações. Nós queremos agradecer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como expliquei, nosso tema para esse ano é uns aos outros. E a mensagem, né, está baseada nesse texto bem incrível que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, se de repente tivéssemos que sair às pressas, né, aconteceu alguma coisa e todo mundo tem que sair às pressas para as montanhas mais altas perto da cidade aqui, ao redor não tem muitas montanhas altas, né, mas de repente a gente tem que correr, sei lá, para Cantareira, um monte bem alto, e você se tivesse que sair daqui, o que você levaria na sua mochila? Você pode voltar para sua casa, pegar as coisas rapidinho, o que você levaria na sua mochila? E a multidão vai fazer isso também, vai todo mundo sair correndo, colocar as coisas na mochila e em direção às montanhas. O que você levaria? Talvez algumas mulheres não vai esquecer aquele kit de maquiagem, né? Um produto de beleza, né? Alguma coisa assim, um secador de cabelo, a chapinha, vai colocar na mochila ali, né? Os homens, não sei, né? A vara de pesca, não sei, alguma coisa assim. Mas provavelmente você vai chegar na sua casa, ver tudo que achar pela frente, vai colocar na mochila ali, menos itens de sobrevivência, né? Muita gente vai esquecer. E a mochila vai estar cheia de coisa. E se quando nós estivermos correndo para as montanhas, na multidão, uma pessoa não estiver aguentando a sua carga, cansada, você pararia para ajudar? Ou seja, que, né, cada um por si, Deus para todos, eu vou pegar você vai esquecer os seus filhos, sei lá, eu vou me salvar, não quero nem saber. Como é que vai ser a sua reação? Você vai carregar os seus filhos, você vai carregar, ou você vai encontrar uma pessoa que está debilitada ali, você vai ajudar ela, e com o perigo também de você não chegar às montanhas, como é que vai ser a sua reação? Então, Paulo fala nesse texto para nós carregarmos as cargas uns dos outros, e é uma missão não tão fácil assim, né, irmãos? Mas agora vamos entender por que Paulo está falando sobre carregar as cargas uns dos outros, né? Nós vamos entender isso. Naquela época, quando Paulo escreve essa carta de Gálatas, né, 60 e poucos depois de Cristo, alguns cristãos que haviam se convertido judaizantes, eles agora estavam falando que os convertidos deveriam o quê? Cumprir a lei de Moisés. Eles estavam retrocedendo, falando, não, agora a gente converteu, a gente entendeu que é Cristo, mas nós devemos cumprir a lei de Moisés.
Então, Gálatas vai trabalhar sobre isso. Paulo vai tentar explicar para eles, não é mais a lei de Moisés, é a lei de Cristo agora. Então, no decorrer da carta de Gálatas, Paulo vai trabalhar isso com os primeiros cristãos ali. Então, no capítulo 6, já no finalzinho, ele vai falar, o apóstolo Paulo vai falar assim, que nós precisamos o quê? Levar as cargas uns dos outros, então, para cumprir a lei de Cristo. Então, irmãos, a Bíblia, então, vai falar sobre a lei de Cristo. O que é? Amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar o próximo, como a si mesmo, não é verdade? O amar ao próximo é cumprir a lei de Cristo. Agora, a ação do amar ao próximo, qual que é a ação? É levar as cargas uns dos outros. Então, se a gente quer amar o irmão, né? Amar o irmão, só falar, é bonito. Mas precisamos de ação. Não adianta falar, o irmão está sofrendo, não está conseguindo nem se levantar, e você fala, não está nem conseguindo, né, se alimentar, não consegue fazer mais nada, e você fala, irmão, eu te amo, só isso, basta. Né? Então, a ação desse amor, de cumprir a lei, então, a lei de Cristo, é levar as cargas uns dos outros. Então, quando a gente olha no versículo 2, o apóstolo Paulo, em Gálatas 6:2, vai falar assim, levar as cargas uns dos outros. Mas agora, olhando todo o contexto de Gálatas, desse início de Gálatas, do capítulo 6, até o final do capítulo 6, no início, a gente vai entender o que significa isso, o desafio que é levar as cargas, né? De levar as cargas uns dos outros. Irmãos, e antes de comentar os desafios, eu queria trabalhar alguns itens importantes que a gente precisa saber para carregar as cargas uns dos outros. Né? Senão a gente vai sair daqui, só falar isso, irmãos, vamos carregar as cargas uns dos outros. Tá, e aí, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, o apóstolo Paulo vai falar nessa carta de Gálatas um pouco como que nós devemos carregar as cargas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber isso, né? Alguns itens importantes antes de carregar as cargas. Em primeiro lugar, a gente vai entender que nós precisamos da identificação da carga. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a identificar a carga. A gente vai pegar, o irmão está passando por um problema, uma carga muito grande, e a gente quer ajudar o irmão. Mas até que ponto que eu preciso ajudar? O que eu preciso ajudar? Então, Paulo vai explicar isso daí, né? Sobre a identificar a carga. Olha só, em Gálatas 6, versículo 2, fala assim, levai as cargas uns dos outros. Ok? Mas no versículo 5, Gálatas 6, 5, logo depois, o apóstolo Paulo vai falar assim, cada um carregue os seus próprios fardos. Ué, parece contraditório, né? O apóstolo Paulo fala, levai as cargas. Depois, no versículo 5, vai falar, cada um leve seus próprios fardos. O que significa isso? Aí a gente vai entender o que Paulo está tentando dizer sobre o que devemos carregar. Quando a gente olha no texto, Gálatas 6:2 vai falar cargas, no grego vai ser baros, que significa alguma dificuldade, alguma crise, doença ou pecados que outra pessoa tem, né? Que se tornaram muito pesados para o indivíduo suportar sozinho. Então, compartilhar cargas é um ato de amor ao próximo e cumprir a lei de Cristo. Então, isso é cargas que Paulo está querendo dizer no grego ali, quando ele diz cargas, né? E já no versículo 5, Gálatas 6:5, o fardos ali, o grego é um pouco diferente, né? Ele vai falar fortions, né? Fortion, que representa a obrigação pessoal, as obrigações pessoais, né? As tarefas diárias, né? Então, eu tenho que prestar contas, né? Eu tenho contas a pagar, eu tenho que criar filhos, eu tenho que trabalhar, e algumas coisas, né? Eu preciso assumir. Eu não posso falar para o irmão, né? Carregue minha carga aqui, tome meu boleto. Né? Aí não, né? Ó, cuida dos meus filhos aí. Ó, trabalha para mim, que eu não quero mais trabalhar, muita carga para mim. Né? Eu não quero mais trabalhar, você trabalha para mim, depois dá uma grana para me sustentar. Então, levar as cargas dos irmãos tem um limite, né, irmãos? Não é fazer tudo pelo irmão, deixar o irmão folgado, né? Isso aí você vai estar prejudicando o irmão, em vez de estar ajudando. Então, Paulo vai fazer essa distinção do que é levar as cargas, o que é algo extra, né? alguma doença, alguma crise que o irmão está tendo naquele momento, um pecado que ele está lutando, que ele não pode conseguir suportar sozinhos. Né? Então, a gente consegue ver uma distinção muito grande do que nós precisamos carregar, que é ajudar do irmão, como que devemos ajudar, mas
das coisas dele próprio, né? Até aqui deu para entender, né, irmãos, essa diferença. Então, a primeira coisa, nós precisamos identificar qual é a carga do irmão, né? Então, se o irmão chegasse, opa, o pastor falou para levar as cargas, o irmão, aqui meu boleto de amanhã, né, dessa semana aqui, a prestação disso aqui, você paga para mim, não é assim. Então, está bem separado aqui, Paulo vai instruir muito bem isso. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado muito com isso, essas cargas excessivas. Tem muita gente que tem boas intenções, querendo ajudar o próximo, mas eu vi vários casos em que a pessoa se envolve tanto que começa a fazer tudo por ela. Ou, né, eu tive um caso assim, numa outra igreja, faz muito tempo, eu era pequeno ainda. A pessoa queria que ajudasse ela, que estava passando muita necessidade, e o pessoal foi ajudar e tal. Dele a pouco a pessoa pediu isso, dele a pouco a pessoa queria que reformasse o muro da casa dela. Aí falou, aí gente, aí não, né? Aí tudo também, aí também não, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que se envolve tanto, e faz tudo, e acaba ficando doente, porque suga tanto, sabe? Então, nós temos que levar as cargas, mas cada um leva o seu próprio fardo nesse sentido das suas responsabilidades. Então, isso a gente não pode pedir para o irmão assumir a nossa responsabilidade, o que é nossa, né? A gente tem a nossa responsabilidade. Bom, o segundo item que Paulo quer nos instruir sobre carregar as cargas é o seguinte: o peso da carga. Irmãos, cada um tem um peso na carga. Mas quando nós carregamos a carga dos nossos irmãos, do nosso irmão, nós sentimos o peso. Só quando carregamos essa carga, a pessoa reparte conosco a carga, que nós sentimos o peso da carga. E abrir a nossa carga, aquilo que está dentro de nós, é muito difícil. Isso significa que nós precisamos ser vulneráveis. Estamos um pouco expostos, né? E isso mexe um pouco com o nosso orgulho, porque nós estamos repartindo esse peso, né? E em contrapartida, a pessoa vai sentir isso. Ao longo desses anos, e principalmente pós-pandemia, que a gente tem trabalhado lá no acampamento Shalom, eu tenho me surpreendido, porque mesmo crianças pequenas têm aberto o coração de uma maneira incrível, têm aberto suas cargas, sabe? Têm repartido suas cargas. E são cargas, às vezes, difíceis, sabe? Para uma criança, para um jovem. E de lá para cá, tem sido um lugar em que tanto os acampantes como a equipe, todos nós, podemos ser vulneráveis, sinceros, sabe? Abrir o coração. Então lá, o que tem acontecido? Tem sido um lugar terapêutico, em que as pessoas podem chegar lá e respirar. Opa, aqui eu encontro um lugar de confiança em que eu posso abrir o meu coração. E muitos monitores da equipe, né, o pessoal da equipe, recebe essas cargas, e às vezes pesadas, né? Então, é uma coisa incrível que acontece de cura, de restauração da alma, de ver transformação, de ver como que levar as cargas uns dos outros, a gente realmente vê Deus cumprindo o seu propósito. Irmãos, é uma tarefa bem difícil. Quando tem alguma carga, alguma coisa mais difícil, logicamente, é perguntado para o acampante, e com a permissão é trazido para o pessoal do aconselhamento. A gente trabalha um pouco mais a fundo, né, o pessoal do aconselhamento, e chega para nós da liderança também, para a gente cuidar um pouco melhor de alguns casos. E tem sido um momento, tem sido algo tremendo, assim, logicamente é uma carga, mas ao mesmo tempo ver Jesus restaurando, Jesus transformando, tirando aquela carga que o jovem estava carregando nas suas lutas, é muito assim gratificante poder ver como Cristo trabalha. Agora, cada um, mesmo as crianças, jovens, aí tem alguns mais experientes aqui também, cada um tem suas cargas. Mensurar o peso dessa carga não é tão simples, porque para você, a carga do outro, não é nada, só isso você já está chorando, só isso você já está se lamentando, deixa de ser frouxo, né?
eu já passei por tanta coisa, você está passando por isso. Mas, irmãos, para a pessoa é uma carga incrível, assim, muito grande. Então, o apóstolo Paulo vai trabalhar, quando ele trabalha essa questão de levar as cargas, o que ele estava trabalhando no final do capítulo 5 para o capítulo 6, é para que a gente não seja orgulhoso, ou não comparar com o outro. Então, Paulo vai deixar no final do capítulo 5 um versículo, e no capítulo 6 também vai falar vários versículos sobre isso. No capítulo 5, versículo 26, vai dizer assim: não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? E no Gálatas 6:3, logo depois do nosso versículo, vai dizer assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, a gente não... muitas vezes é difícil a gente abrir a nossa caixa de pesos, de coisas pesadas, porque a gente pensa, puxa, o que o irmão vai pensar de mim? O que os irmãos, se eu falar aqui na frente, o que os irmãos vão pensar de mim? Ou a gente compara, puxa, só eu que faço isso, ninguém tem problema, só eu que tenho essas cargas aqui. E a gente começa a comparar, nossa, aquele irmão, meu Deus do céu, que ele está, né, que vida é essa que ele está levando? Mas o levar as cargas, irmãos, todos nós levamos. A carga do parece pequeno, mas o nosso é muito grande também. Então, a gente não pode nem menosprezar, nem também criticar, tem que tomar muito cuidado. Por isso que é uma linha muito tênue, quando a gente fala levar as cargas uns dos outros, porque todo mundo fica com medo. Hoje em dia a gente fica com medo de falar para qualquer um, né, abrir o coração, porque o que vai falar, né? Será que o pessoal vai ficar sabendo? Mas a gente precisa aprender a olhar com amor. É um exercício de saber o peso e olhar, puxa, irmão, e quando a gente reparte com a presença do Espírito Santo, reparte esse peso, por mais que para você seja leve, você compreende que está sendo um peso na vida da pessoa. Não sei se vocês entendem. Eu já passei, um tempo atrás, por um peso muito grande, de uma depressão assim, mas que eu tentava falar com as pessoas. Mas pastor, não, é só, né? Não acredito que o pastor estava passando por umas crises. E, não, força aí, eu vou estar orando aí. Eu falava para colegas, e muitas vezes eu senti que não estava me entendendo, sabe? Mas quando é para levar as cargas, nós precisamos ouvir. E eu acho muito interessante, lá no Shalom até, que quando as crianças estão compartilhando, os monitores abaixam, eles olham nos olhos e conseguem entender. E às vezes, a gente já está gerações distantes, a gente às vezes não consegue entender, mas eles conseguem entender exatamente o que as crianças e os jovens estão passando ali. E é muito interessante, porque elas sentem, alguém está me entendendo. E quantos de nós, pais, estamos entendendo a carga dos nossos filhos exatamente? E quantas vezes minha filha já falou, pai, você não está me entendendo. E às vezes acontece, né, irmãos? A gente não entende. Que pra gente, que carga, só por causa disso está reclamando. Vai lá, força aí, vai, corre aí. Mas a gente precisa conseguir entender as cargas do peso um dos outros. E o terceiro ponto que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesse texto, que a gente precisa tomar muito cuidado, e acho que é o mais importante aqui, né? É o perigo da carga. Qual carga que você carrega? A carga mais destrutiva, obviamente, é o pecado, né, irmãos? Porque ela nos cega. Porque aparentemente, tá bom, e a gente vai caminhando, só que esse pecado vai fazendo encher essa carga de outras coisas. Vai enchendo de mágoa, esse pecado vai enchendo de orgulho, porque você não quer reconhecer, talvez você vai enchendo de vícios, a soberba, você vai enchendo de outras coisas, de mentiras, e aí sua carga vai crescendo, vai crescendo. A carga do pecado é um câncer, destrutiva. Então, muitas vezes, esse tipo de carga, nós não conseguimos por conta própria, às vezes, reconhecer. A gente não enxerga, está vivendo e está levando a carga com pecados e vai levando. Então, antes de o apóstolo Paulo falar, levai as cargas uns dos outros, o que ele vai dizer no versículo 1?
Olha só no versículo anterior, ele fala assim: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Vocês que são espirituais, não está dizendo assim que alguém que é superior a essa pessoa. Não, aqueles que estão vivendo a plenitude do Espírito Santo naquele momento, que está cheio da presença de Deus, está buscando. E se você que está vendo, está cheio da presença de Deus, você está com os frutos do Espírito, e você está vendo que o irmão está sendo faltoso, está em pecado, precisamos exortar, precisamos ajudar a levar essas cargas. Irmão, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que tem alguma coisa errada na sua vida. E a partir disso, irmão, compartilhando os pecados, você vai ajudar a restaurar o irmão. O exortar aqui é em amor, porque o apóstolo Paulo já vem falando desde o capítulo 5 sobre os frutos do Espírito Santo. E nós devemos estar exortando em amor. Então, com mansidão, ele fala aqui. E a gente tomar cuidado para não ser assim, olha, tá vendo? Eu estou restaurando o irmão. A gente tem que tomar cuidado para a gente também não cair. A gente não é nada. Não é que a gente é melhor. É que naquele momento Deus pode nos usar para ajudar aquele irmão, a socorrer aquele irmão do pecado. Então nós temos alguns desafios para carregar. Olha o perigo da carga, né? Então também tem isso, cargas de pecados, além de doenças, além de tristezas, além de coisas que estão acontecendo na nossa vida, coisas que as pessoas fizeram por nós. Tem coisas, cargas que as pessoas fazem por nós sem a gente saber. Né? Eu ouvi dizer, né, há muitos anos lá no acampamento de Shalom, assim, na época que eu não estava ainda, né, obviamente, lá atrás, que os acampantes de toda a equipe precisavam voltar a pé os 3 quilômetros até a estrada. Não é verdade? Não sei se o pessoal da época ele tinha que voltar a pé com sua mochila e voltar a pé. E aí, alguns acampantes faziam, né, aprontavam com outros acampantes, escondido, colocava bastante pedra na mochila de outros, assim, ó. Aí, alguns acampantes voltava assim, carregando um peso assim, né, nas costas, sem ele saber. Só quando chegava em casa, né, abria um monte de pedra ali e falava, nossa, fiquei carregando à toa essas pedras. Né? Tem coisas na nossa vida, pedras que os outros colocam na nossa vida, a gente vai carregando. Mas quem tem que tirar é você. Quem tem que falar assim, olha, chega, não vou ficar mais carregando essas pedras dos outros. É perdoar. É tirar essa pedra do perdão, tirar a pedra da mágoa, tirar a pedra da angústia. É a gente que tira. Então, a gente tem várias cargas na nossa vida ao longo dos anos. Então, tem cargas dos outros, cargas que a gente recebe, cargas que acontece na nossa vida, e tem pecados também na nossa vida. E como trabalhar isso é o que o apóstolo Paulo vem nos ensinando. Bom, sabendo disso, irmãos, hoje eu queria entrar então nesse texto e aprender algumas coisas. Nós temos 3 desafios, então, a partir disso. As lições que a gente pode ter através desse texto de levar as cargas uns dos outros. Em primeiro lugar, é reconhecer. Esse trabalho é o trabalho mais difícil. A gente quer levar cargas dos irmãos uns dos outros, mas será que o irmão está reconhecendo? Será que a gente reconhece? Se não partir desse ponto, como é que nós vamos carregar se a gente não reconhece? A cultura japonesa fala enryo, né? Não quer muito assim atrapalhar o outro, não quer incomodar o outro. E o irmão fala, irmão, você está com problema, eu estou percebendo que você está mal, né, irmão? Você precisa de ajuda? Só que a gente fica assim, não, tudo bem. Que isso, não precisa se incomodar, estou ótimo. Mas no fundo, né? Mas a gente tem essa coisa de não querer incomodar, né? Então é difícil a gente reconhecer, também por um pouco de orgulho também, né? Quantas vezes, por orgulho, a gente não faz isso, né? A gente vive num mundo que precisamos mostrar uma imagem perfeita. Né? Quantas vezes a gente não olha no Instagram, tudo perfeito. A família, as viagens, sorrisos. Mas no fundo, várias cargas. No fundo, aquele filtro é só um filtro. Expor o que está dentro de nós não é uma tarefa tão simples assim, né, irmãos? Às vezes, são anos carregando, aguentando cargas, que já está até acostumado a carregar. E achamos que somos fortes o suficientes para aguentar essas cargas. Só que as cargas não têm prazo de validade, irmãos. Ela não vai acabando com o tempo. Ela vai continuando a estar lá.
você pode até esquecer, você pode até mudar de cidade, você pode fazer qualquer coisa, mas aquela carga, dependendo, vai estar ali. Ela não tem prazo de validade. Ela não vai diminuindo com o tempo, não vai diminuir isso, ela vai estar ali. Eu vi esses dias um jornalista dizendo, estava falando sobre a matéria ali, mas ele falou assim, eu tenho uma mágoa com os meus pais desde os 5 anos de idade, que ele viu uma cena lá e ficou mais chateado com os pais. 5 anos de idade, ele já de idade, está até hoje magoado com os pais. Ele falou isso num programa assim, abrindo o coração ali, naquele momento, quando não tinha nada a ver, mas ele falou, eu tenho uma mágoa com meus pais, assim, esse cara tem problema, eu então tenho mágoa com meu pai desde os 5 anos que eu carrego isso. Falei, nossa, ele abriu o coração em rede nacional ali. Irmãos, 2 Coríntios 19, 9, vai falar sobre isso, né? Está aqui no Data Show. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse momento de quando a gente abre o coração, é nesse momento quando a gente procura abrir as nossas cargas, reconhecer, é que o poder de Deus se aperfeiçoa. É que o poder de Deus vem para a sua vida. É que Deus aí entra com todo o poder no seu coração. Porque quando nós humilhamos na presença de Deus, é nesse momento que Deus vai levantar a gente. E muitas vezes nós precisamos reconhecer coisas, abrir o nosso coração para o irmão e permitir que Deus trabalhe em nossos corações. Então, esse é o primeiro desafio. Será que nós estamos prontos para reconhecer isso, as nossas cargas? O segundo ponto que eu queria colocar é desapegar, irmãos. Desapegar. A gente abre o nosso coração para o irmão, a gente fala, por exemplo, do nosso pecado, ou uma raiva, alguma coisa, beleza, orou, mas depois você toma de volta. Daqui a uma semana você está falando tudo novamente. Às vezes é duro desapegar, né? Aquela carga, aquela frustração. Aí você está decepcionado, eu estou frustrado porque aconteceu isso na minha vida e tal. Mas você já entregou num culto, você já orou. Mas daqui a 2 anos você está falando, nossa, eu estou frustrado ainda porque eu não passei, eu não consegui emprego daquela vez. Gente, mas você já não entregou? Desapega. E a gente não consegue desapegar, muitas vezes, das nossas cargas. A gente entrega para o irmão, mas toma de volta, às vezes. E às vezes é difícil trabalhar com o irmão que fica nesse processo, né? A gente ora, aí o irmão fala, pastor, quero orar de novo aqui, a gente ora. Aí dali um ano, mas de novo pegou as cargas para si novamente, né? E é um tanto complicado. Então, Tiago 5,16 vai dizer isso, né? Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. Aquele confessa e deixa, né, o seu pecado é curado. Tem que deixar, né, desapegar disso e entregar nas mãos do Senhor. É um processo não tão simples, talvez um pouco demorado, alguns anos, mas nós precisamos desapegar. Por quê? Jesus quer te dar um outro propósito da sua vida, para a sua vida. Jesus não quer que você fique remoendo, apegado a essa carga. Não é esse propósito que Jesus escolheu para você, para estar aqui. Jesus nos escolheu para deixar as coisas para trás e viver um novo com Ele. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, irmãos. Não vai ser somente uma oração poderosa na sua vida. Não vai ser uma reunião de oração, um culto de quebrantamento. Isso é muito importante, é muito legal. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, de deixar. Isso é deixar uma atitude. Nós precisamos também tomar essa atitude. Deus, em nome de Jesus, eu não quero mais, a partir de hoje, eu não quero mais ficar olhando para isso. Não quero mais você envolvido nesse pecado. Eu não quero mais ficar com as minhas lamentações. Quero olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? E o terceiro item de um desafio grande é escolher. A verdade eu coloquei escolher, mas é o que significa, não temos escolha. Quando o apóstolo Paulo, o que é cumprir a lei de Cristo, né?
é amar uns outros, amar uns aos outros. Nós precisamos amar. E nosso tema, um grande desafio para esse ano, da nossa comunidade aqui, é amar uns aos outros. Mas a ação disso, o que é amar uns aos outros? A ação disso é, o que é, irmãos? Né? A gente está aqui falando no nosso texto. É abraçar o irmão, é levar as cargas, é cuidar uns aos outros. E aqui não é opção que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala assim, olha, se você quer cumprir a lei de Cristo, se você quiser, vai levar as cargas uns dos outros. Né? Se você quiser, cuide do seu irmão. Não é uma opção. A gente quer cumprir a lei de Cristo. Nós estamos lendo a palavra e tal. Mas para cumprir, nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Isso não tem como escolher. Se quisermos experimentar uma transformação em nossa vida, algo incrível, irmãos, é experimentando levar as cargas uns dos outros. É isso que nos motiva a voltar ao Shalom depois de 6 meses. Tem todo um perrengue que eu compartilho às vezes, né? Luz, que a gente está tendo um perrengue hoje de luz também aqui. Acho que está me perseguindo isso, né? Porque eu estava agora 3 semanas sem luz, chego aqui sem luz também. Mas o levar a carga, irmãos, às vezes é duro. Mas quando a gente leva as cargas e a gente ajuda na restauração de um irmão, ajuda a dar uma leveza para o irmão, como que isso nos transforma, irmão? Como que isso, a gente sente a presença do Espírito Santo? Como que isso é gratificante? E não tem preço. De sair, ver crianças sorrindo, jovens sorrindo, ser libertas mesmo. A gente vê espiritualmente correntes sendo quebradas. E isso acontece porque eu não consigo explicar todas as coisas que acontecem, né, irmãos? Mas não tem um preço que pague. Carregar as cargas, irmãos, requer algumas coisas. Requer pagar o preço. Carregar as cargas não é dizer, irmão, eu vou carregar a tua carga aí, mas é pagar um preço. É caminhar, é viver, é sentir a dor do irmão, é estar com ele. É compreender este peso. Carregar o preço, carregar esse peso, às vezes requer o quê? Exortar o irmão. Sabe que exortar o irmão também é uma atitude de carregar. Não é que você está sendo chato, mas exortar com amor e ajudar na restauração desse faltoso também é carregar o peso. E muitas vezes a gente é cínico, vê o irmão faltoso, está em pecado, está assim, a gente, deixa ele. Não, se você quer carregar o peso, às vezes é preciso aproximar, entender o que está acontecendo. Ele não está enxergando, o pecado tem cegado a vida. E nós estamos aqui para exortar com amor e ajudar na restauração e caminhar com ele até ser livre daquele vício que ele estava tendo, daquele pecado que ele estava tendo e ajudar. É uma tarefa fácil, irmãos, é muito difícil. Mas é para isso que nós somos chamados. Levar as cargas uns dos outros. E por último, requer gastar muito tempo com a pessoa. Eu lembro que a minha esposa, ela foi fazer discipulado com uma pessoa que estava com problema, né, umas crises muito fortes de ansiedade, depressão, profundo, ao ponto de não conseguir fazer nada. Então, por vezes, minha esposa foi na casa conversar, mas também ela teve que ajudar, assim, ela ajudou a limpar a casa, a cozinhar para a pessoa, a estar com ela todos os dias, até que ela pudesse restabelecer a sua saúde. Então, nesse sentido, sim, né? Muitas vezes é gastar um tempo, fazer alguns passos a mais, e levar as cargas também é isso, essa escolha que nós precisamos fazer da nossa vida. A escolha que nós precisamos fazer nós vamos viver somente para o eu? O centro de nossa vida vai ser eu? Só eu com minha mala aqui, e só você quer receber, só você quer que as pessoas carreguem o seu fardo, a sua carga, mas eu não quero carregar carga de ninguém. Mas carrega minha carga aqui. A gente é muito isso, né? Quer que os irmãos carreguem a nossa carga, mas a gente não quer carregar a carga de ninguém. Mas a orientação aqui, carregar as cargas uns dos outros, irmãos, uns dos outros, para cumprir a lei de Cristo. E esses uns aos outros,
somos todos nós, e a gente vai ver na nossa conclusão, então, irmãos. Todos nós carregamos cargas. No final das contas, todos nós carregamos cargas. O que significa? Não há ninguém aqui que é superior ou inferior. Não somos melhores nem piores, não somos iguais, irmãos. A carga do outro não é que é pior ou melhor, não é que é, sabe? Mas quando nós começamos a viver isso, podemos entender a dor do outro, o sofrimento que está passando. E precisamos estar dispostos a reconhecer e desapegar também. A nossa parte também precisamos fazer. Precisamos tomar um passo de fé de reconhecer e desapegar das cargas. Então o texto de Provérbios 28:13 vai dizer isso. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus nos chama para desapegar e reconhecer. Irmãos, será que estamos dispostos então a cumprir a lei de Cristo? E a frase que eu termino é a ação de amar uns aos outros, né? Uma das maiores ações de amar uns aos outros é carregar as cargas uns dos outros. Então, irmãos, para esse ano, um desafio grande da nossa comunidade aqui é amar uns aos outros, é estar uns aos outros. E um grande desafio que eu lanço, já não só para todos aqui, para mim mesmo, é aprender, junto com a comunidade, a carregar as cargas uns dos outros. Eu reconheço que, como pastor, muitas vezes eu não tenho carregado nem as cargas, muitas vezes das minhas próprias filhas totalmente. É muito difícil, na verdade, irmãos, no mundo que nós vivemos hoje. Mas hoje o Espírito Santo está nos incomodando para carregar, para entender. E a gente, olhando a carta de Paulo, nós podemos entender um pouco o que significa carregar. Essa manhã, queria convidar os irmãos, então, a ter um tempo agora de reflexão diante da palavra que o Espírito Santo tem nos colocado sobre esses desafios, desta conclusão que tem colocado. Irmãos, será que estamos dispostos agora a reconhecer e desapegar das nossas cargas? Ou será que nós estamos dispostos a cumprir a lei de Cristo, a carregar a carga do irmão também? Que nós possamos buscar tempos nos grupos pequenos, na escola bíblica dominical, em outros momentos, junto com os irmãos, como no acampamento a gente tem um tempo para compartilhar e poder falar no ambiente, poder compartilhar e poder aliviar e confiar nos irmãos para orar e buscar todos juntos, que o nosso objetivo não é humilhar, afundar o outro, não. Todos nós alcançarmos cumprir a lei de Cristo. E o Espírito Santo hoje está nos chamando a isso. Irmãos, curve suas cabeças. Queria convidar você a ter um tempo em oração, você com o Senhor, dizer: Pai, eu entrego a minha vida. Você pode fazer nessa manhã: Pai, eu quero colocar o meu coração, permitir que o Espírito Santo trabalhe, para que aquela coisa que está arraigada lá atrás possa ser tirada. Irmãos, ore ao Senhor para que o Espírito Santo te ajude a carregar a carga dos outros irmãos, a não ser egoísta, mas a olhar para o próximo também. Pai querido, nessa manhã, obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo está aqui. Deus, peço, Jesus, que esta palavra não seja da voz humana, mas da Tua palavra, daquilo que Deus, o Senhor, escreveu, o Senhor colocou para nós esse desafio, que vai totalmente fora do que esse mundo vive, mas é estar olhando um para os outros com amor, estar ajudando a levar as cargas. Oh Deus, eu oro nessa manhã, nossos irmãos estão levando cargas dificílimas. Oh Senhor, Jesus, o Senhor, prometeu que estará levando as nossas cargas, nossos fardos juntamente. Ele levou sobre si toda nossa dor, toda nossa carga. Está sobre o madeiro, na cruz de Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor entende, compreende. Oh, Jesus, assim como o Senhor fez isso por nós, nos ajuda também a olharmos, a termos compaixão, a olhar as cargas uns dos outros. Obrigado por essa palavra, Senhor. Muda, Senhor, todo o contexto de nossas vidas. Que seja, Senhor, somente para cumprir a lei de Cristo. A nossa vida seja, Senhor,
vivida para cumprir esta lei. Viver os propósitos de Cristo é viver para amar uns aos outros de uma forma íntegra. Nós queremos entregar, agradecer, pedimos a unção especial por cada vida aqui, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queria convidar o Sérgio, por favor. Agora nós vamos